Você, que é pai ou mãe e quer presentear seu filho ou sua filha com algo que realmente faça diferença, já pensou em dar uma forcinha para iniciar a vida financeira dele? Então, se você não é cliente XP, basta acessar o QR Code e abrir sua conta rapidamente. Mas criança pode investir? Não só pode, como deve. E se for uma realidade para a família, iniciar seu filho no mundo dos investimentos pode fazer toda a diferença para a vida toda. Afinal, investir e criar um filho tem tudo a ver. Entre as várias coisas que uma família deseja passar para um filho, lidar com dinheiro de forma saudável, planejada e equilibrada está entre os ensinamentos. Mas olha, não se engane, não adianta falar e não fazer. A gente sabe que as crianças aprendem muito mais pelo exemplo do que pelo discurso. Por isso, cuidar do seu dinheiro já é meio caminho andado para ensinar seu filho ou sua filha a lidar bem com o futuro dele. Se você tem dúvidas por onde começar, o primeiro passo é definir como será feita uma reserva para o seu filho. Parece apenas um detalhe, mas é muito importante definir logo no início quem será o titular dos investimentos, que pode ser realizado em nome dos pais ou em nome da própria criança, com a condição de que ela já tenha um CPF válido. Na segunda opção, inclusive a mais indicada na maioria dos casos, para que o investimento seja feito em nome da criança, precisará ser aberta uma conta em uma corretora ou um banco, assinalando nesse cadastro a condição de menor e já designando um responsável legal, geralmente os próprios pais ou até mesmo um tutor ou curador, que será o responsável por operar a conta e os investimentos, ou no mínimo, dar o aval para a realização de movimentações e investimentos. Na XP existe essa possibilidade, inclusive para a abertura de conta no link da descrição. Se os pais ou responsáveis legais resolvam realizar os investimentos em seu próprio nome para no futuro transferir ao filho, é importante tomar cuidado para que esses recursos não se misturem ou se confundam com outros investimentos já existentes. Outro ponto de atenção será no momento da transferência dos recursos para o filho, pois a depender das opções escolhidas, como ações, fundos, títulos públicos, entre outros, o titular deverá realizar um resgate ou venda, pagando imposto de renda para depois transferir ao seu filho. Outra opção seria via documento de doação, mas que também, a depender do valor, pode necessitar de recolhimento de imposto, chamado ITCMD, cujas regras e alíquotas variam de estado para estado. Portanto, fica claro que, apesar de requerer alguns pontos de atenção, a melhor alternativa parece ser realizar esses investimentos em nome da criança. Economias operacionais e tributárias fazem essa opção valer mais a pena. Porém, também há desafios que não podemos deixar de estar atentos. Outro ponto muito importante é entender qual objetivo você almeja e o prazo que pretende deixar o valor investido. Um produto que será adequado para uma reserva de emergência, por exemplo, não necessariamente é o ideal caso você opte por guardar por mais de uma década valores para pagar uma faculdade ou para entregar a seu filho uma quantia quando ele chegar a uma determinada idade. Por isso, vale repetir. Entenda qual o objetivo desse investimento e por quanto tempo pretende investir para o seu filho. Mas não é só isso, veja quais os melhores tipos de investimentos para crianças. Pronto, se você já investiu e seu filho já tem algum valor em seu nome, é importante que ele saiba o que fazer com isso. Deste ponto em diante, os pais têm um excelente motivo para ir transmitindo aos seus filhos noções básicas sobre dinheiro. Se os pais não tiverem conhecimento sobre o assunto, essa é uma ótima oportunidade para aprender junto com os filhos através de conteúdo, por exemplo, como no nosso canal aqui da XP. Aliás, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita para fazer isso agora, deixe seu like e encaminha para quem pode se interessar por esse conteúdo. A educação financeira da criança pode ser a chave para um dilema que muitos pais que investem para os seus filhos vivem. Qual é o melhor momento para contar para o seu filho ou sua filha sobre a existência desse investimento e o valor investido? Essa dúvida surge pois na maioria das vezes os pais têm excelentes intenções e objetivos para esses recursos, que vão desde comprar o primeiro carro quando o filho fizer 18 anos, ou quem sabe pagar as mensalidades de uma faculdade, ou até mesmo custear um curso no exterior. Porém, de nada adiantará ter esse objetivo se o seu filho não for avisado sobre ele e sobre o volume de dinheiro que passará a ter quando não precisa mais do aval de um responsável legal para movimentar esses recursos. Isso porque uma criança, agora um jovem adulto que não teve educação financeira adequada ou que não tem a ciência do planejamento esperado pelos seus pais, pode simplesmente usar esses recursos para outras coisas, levando por terra anos de dedicação e planejamento. Muitas famílias optam por guardar em segredo, temendo que, na juventude, o filho utilize essa reserva de forma irresponsável. Por isso, educar financeiramente uma criança é parte da criação saudável que você pode prover e é também um dos maiores presentes que você pode garantir para o seu filho, torná-lo apto para gerir sua vida financeira quando adulto. Só que também há outras formas de proteger o patrimônio optando por produtos que impeçam decisões por impulso, contando com regras mais rígidas para o resgate. Ao criar um filho, o tempo é seu melhor amigo, mas também o maior inimigo. Os pais querem que os dias passem rápido para que o filho cresça, mas também querem que o ano demore um pouco mais para poder curtir essa fase. Ao investir para o seu filho como um presente, no entanto,
entanto, o tempo será um dos grandes aliados. Se você trabalha com a perspectiva de deixar o valor investido por um longo período, os juros compostos e a volatilidade jogam a seu favor. Quando você aconselha um filho, deve considerar a realidade dele e não a sua. Assim como para um adulto, o leque de opções de produtos de investimento é extenso, podendo ir de títulos públicos, passando por fundos de previdência e até mesmo ações de empresas. A diferença maior está no tempo, ou melhor, no horizonte de investimento que, para uma criança, pode ser muito maior do que a de um adulto. Se considerarmos horizontes de investimento superiores a 4, 5 anos, poderemos escolher produtos de investimentos que ofereçam mais riscos e expectativas de retornos muito superiores a investimentos mais conservadores. No caso dos títulos públicos, isso se reflete em alongamento de prazo, ou seja, a gente pode investir em título pré-fixado, Tesouro IPCA, com vencimentos mais longos, por exemplo, depois de 2030. O ponto aqui é, tanto nos investimentos quanto na criação de um filho, é necessário fazer escolhas, e toda escolha incorre num risco, então você precisa escolher os riscos que quer ter para investir o dinheiro do seu filho no longo prazo. E nesse quesito, que tal você tomar mais risco através de renda variável, com maior exposição a ETFs, BDRs, ações diretamente ou até fundos de ações? Com isso, você provavelmente poderá obter melhores resultados, trazendo assim um maior conforto para o seu filho no futuro. Por isso, tá pensando em dar um presente para o seu filho? Considere o investimento e conte com a gente.